Gerente de vendas, o que você vai fazer esse ano para poder alavancar os teus melhores resultados em vendas da história, hein? Eu começo te contando que o que comprometeu uma parte dos resultados de alguns dos nossos clientes no ano passado foram as tais urgências. Graves não vamos falar disso. Urgências, que são aqueles turbilhões, aqueles movimentos que não deixam você ver as coisas importantes. E pelo contrário, eles não te deixam enxergar onde de fato a tua energia precisa estar. Dia após dia apagando incêndio, sem ter e sem ver as coisas que realmente precisam ser trabalhadas, começadas e terminadas em vendas. Aquelas coisas que efetivamente fazem o resultado. Você me entendeu, né? Muito bem. E se você é dono de negócio, se você é um gestor de vendas, se você é um diretor comercial, ou se está à frente de um departamento comercial, ou é um vendedor com muitas responsabilidades, eu te conto que esse ano aqui a gente vai precisar se esforçar um pouco mais. E se a gente se esforça um pouco mais, a gente vai conseguir fazer um ano melhor do que foi o ano passado, independentemente de como ele tenha sido. Certo? Errado. Infelizmente, não. Olha, um departamento comercial, como todos os outros departamentos de uma empresa, ele precisa ser guiado, dirigido por resultados, objetivos, metas, resultados concretos. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, para você poder refletir a maneira correta de abordar as escolhas comerciais que você vai fazer nesse ano. Beleza? Ter o melhor resultado que você não teve ainda em vendas, se Deus quiser. Bom, eu sou o Júnior Portari da Agrega Vendas. E a Agrega Vendas, o que é, né? Ela é uma consultoria que elabora processos de vendas para empresas de serviços B2B conquistarem novos clientes de forma contínua. E alavancar as vendas deles de maneira rentável, né? Sem perder tempo com testes desnecessários. E se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, já aproveita e se inscreve, né? Se esse assunto vendas, persuasão foi importante para você, já ativa também um sininho aí, né? Para você receber permanentemente esses vídeos novos, sempre que eles surgirem a gente vai mandar para você. Assunto vendas, persuasão, PNL, carisma em vendas, etc. Bom, e qual é o preço de eu não saber definir o que eu vou fazer primeiro e o que eu vou fazer depois, já agora a partir do começo desse ano? As empresas, o preço de não saber definir o que vai primeiro pode ser muito, mas muito alto mesmo. Olha só. Por isso que é importante que você se concentre nesse vídeo de hoje. Imagine que a gente está voltando a trabalhar depois das festas de Natal, de final de ano, todo mundo feliz, abraço aqui, abraço ali, desejo de feliz ano novo aqui, ali e tal. Como é que foi de festas, etc e tal. E isso dura, pode tomar, sei lá, alguns minutos, uma hora, depende de cada empresa, né? Depende do número de funcionários, tal, da disciplina da empresa e da ordem de prioridades, enfim. Mas, uma vez que passa essa saudação toda, esses abraços, aí, cara, começa aquele fator de acenderem as urgências. Aí você passa a lembrar daquele cliente que reclamou antes do Natal, você lembra do orçamento que não foi enviado, você lembra que não fez ainda o fechamento, bem, o que aconteceu com aquele caminhão lá da filial que parou de funcionar, né? Então aí vem essa parte danada das urgências e você começa a ser absorvido, por elas e chega um momento em que isso tudo se torna um círculo, você deve passar por isso, um círculo vicioso. Aí eu não tenho tempo para aquilo, eu não faço mais as coisas importantes, não tenho tempo, não faço coisas importantes, não tenho tempo, faço coisas importantes. Né? E vira esse ciclo. Bom, eu vejo gerentes de vendas, gerentes comerciais por aí, que eles estão afogados, né? Afogados em meio à crise das urgências. E eles não conseguem sair porque tem que resolver essas coisas, tem que apagar esse fogo todo, que às vezes nem são tão importantes para o resultado final, mas ele considera e para ele é urgente e o circo está pegando fogo. Então, o que eu posso recomendar para você definir primeiro o que vai fazer e o que vai depois? O quê? Bem, hoje eu quero falar da importância de fazer uma análise sistemática, sistêmica de todo o teu departamento comercial agora que as coisas estão começando. Ou seja, uma análise que permita você enxergar tudo, o todo,
da parte de vendas, porque muitas vezes esse é o problema. A gente não enxerga o quê? O todo. A gente fica focando em um tema aqui, um tema ali, que a gente considera crítico, e aí a gente esquece dos outros, dos demais temas, das outras coisas que compõem o departamento de vendas, né? Ó, um líder como você, eu insisto, né? Seja você dono, seja você o gerente, o diretor comercial, um vendedor líder, esse cara ele tem que ter uma visão sistêmica, de cima, de todas as partes que compõem a empresa e principalmente que compõem o departamento comercial. Tranquilo até aqui? Agora, que aspectos, Portari, que eu tenho que observar, que eu tenho que saber onde eu devo começar a trabalhar primeiro? Aliás, eu gravei uma aula completa e gratuita sobre o que vai funcionar em vendas este ano e no ano que vem, e também o que não vai funcionar em vendas esse ano nem no ano que vem. Beleza, o link para essa aula ele está aqui abaixo na descrição do vídeo e também está fixado no primeiro comentário do vídeo, logicamente. Bom, eu vou falar sobre 7 aspectos do ponto de vista do departamento comercial que você tem que revisar para saber onde é que você vai trabalhar primeiro e onde é que você vai trabalhar depois. Claro que isso depende também muito, né, da condição da empresa. São coisas diferentes, quer ver? Não é a mesma coisa uma empresa que está no vermelho e que precisa vender urgentemente para ontem, né, de um jeito ou de outro, e uma empresa que mais ou menos ali está com bons resultados e que pode se dar ao luxo, claro, né, de focar em certas coisas em vez de outras. Percebe a diferença? E quais são essas 7 áreas que eu recomendo que você analise? Bom, a primeira, que é muito, mas muito importante, é a força de vendas, o estado da força de vendas. É o que você tem que observar da força de vendas, hein? Bom, eu vou te fazer algumas perguntas que você deveria fazer para você mesmo. Simples assim. Todos os meus vendedores, eles me deram, ou para a empresa, né, o resultado que nós esperávamos. Quem não deu resultado? Quem deu mais ou menos? Quem deu bom resultado, né? Então, para que você comece a se focar no vendedor que precisa de ajuda, porque tem vendedor que não precisa e tem vendedor que precisa. Você vai olhar para ele e vai falar: pô, eu já ajudei esse cara, eu já aconselhei, já capacitei, eu estou acompanhando, ele tem jeito, ele não tem jeito? São perguntas que você tem que fazer, né? O que você está esperando para agir, né? São todas perguntas com relação à tua força de vendas, aos seus vendedores. Eu conheço muitas empresas que, apesar de saberem, de terem claro que um vendedor não está indo bem, apesar das tentativas de melhorar o resultado dele, a empresa resolve manter o cara no time. Bom, beleza. Então, provavelmente esse é um aspecto crítico para a empresa, é importante para você resolver. Por exemplo, se você tem 5 vendedores, olha isso, você tem 5 vendedores, é um exemplo, né? Nem sempre é assim, mas é um exemplo. Vamos lá. A cota de vendas ela está dividida em partes iguais, né, entre os 5, e 2 desses vendedores não entregam os números. Então, se você pensar bem profundamente, ou até superficialmente, você vai ver que a tua cota de vendas ela está comprometida pela metade, meu amigo. Entendeu a dinâmica? Então, se você mantiver a força de vendas no mesmo estado, do mesmo jeito que ela está, o resultado vai ser igual do mesmo jeito que ela está, ou ainda pior, né? Então, outras perguntas, os vendedores, a gente está pagando bem para eles, né? A gente está pagando a média de mercado, mais que o mercado, eles estão bem organizados, sabem o que fazer, tem metodologia, eles estão treinados, você vai passar novamente o ano, mais uma vez, sem dar o treinamento que eles precisam, né? Sem que eles aprendam e melhorem para poder entregar mais resultado e para crescerem como seres humanos. Uma coisa é você ter uma força de vendas na qual alguns vendedores não vendem. Outra coisa é você não ter vendedores suficientes na tua força de vendas. Existem empresas também que seguem mês após mês dizendo o seguinte, olha só, não encontramos vendedores. Então aquele problema ele existe, ele é latente, mas ele não é resolvido. E eu concordo que nem sempre a gente pode encontrar o vendedor ideal, nem sempre. Aliás, os vendedores ideais são poucos, por isso que eles são cobiçados e caros. Mas temos que saber que outro tipo de vendedor, em termos de personalidade, de vontade, de força, de capacidade, de competência, né, que eles existem e que a gente pode achar esses caras. Mas o que está à frente, que tem que ser claro, sem nenhuma força de venda completa, não vai existir resultados. Ou seja, a força de vendas tem que ter o número necessário de vendedores para alcançar um resultado. Beleza? Isso apenas na parte da força de vendas. Bem, e qual é a outra área que a gente pode entender como uma área crítica, né, na nossa missão de
trazer as vendas? Bom, vamos falar da parte 2 então, que são os objetivos e as metas. E eu, às vezes, eu separo as duas, né, da administração. Por quê? É porque está relacionado com o objetivo. Tudo que está relacionado com o objetivo são norte, são para onde a empresa vai. E um líder de vendas, ele tem que saber para onde vai conduzir os vendedores dele. Você me entende? Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos recuperar clientes, a gente vai entrar em um novo segmento de mercado, a gente vai trazer novos clientes para dentro de casa, né? O que precisa fazer para isso acontecer? Então, minha sugestão é dedique ali umas 2 horas de uma tarde para fazer essa exploração, essa análise do que eu estou falando aqui para você agora. Reveja esse vídeo, inclusive, né? Para que quando chegar lá, você já tenha mais ou menos uma ideia do que vai fazer para trabalhar esse ano. Beleza? Então, objetivos e metas quantitativas e não somente quantitativas, qualitativas também. Veja o que é que você precisa, né? Você precisa mudar. Você precisa de um CRM novo? Você precisa fazer com que as pessoas utilizem? Você não tem KPIs? Inconcebível. Você precisa definir KPI. Claro, se as minhas vendas estão indo bem com tudo isso, ou apesar de tudo isso, talvez seja um assunto que eu possa gerenciar de acordo com as prioridades, com o tempo que eu tenha mais à frente, se eu estiver indo bem. Por exemplo, eu não tenho vendas. Aí a coisa pega, né? Talvez o primeiro passo, então, não seja definir KPI, mas ver que cliente não está comprando, né? Por que não está comprando, o que fazer para resolver essa questão da falta de vendas. E aqui vai o jabá, né? Chama a gente para ajudar você, pô. Chama Agrega Vendas, né? E é por isso que é importante ter uma visão superior, holística, sistêmica, de tudo que você tenha certeza que cada área está funcionando como você esperava. Tomar as decisões é fruto disso. Vamos lá. 3. Outra área importante é o gerenciamento. Quando eu digo gerenciamento, eu quero me referir ao gerenciamento como ele mesmo, né? Como é que eu gerencio a produtividade? Como é que eu sei que estão indo os meus vendedores, os números? Porque quando eu não sei como eles estão, eu não faço esse gerenciamento, eu não meço. E quando eu não meço, eu não controlo, eu não posso melhorar nada, eu não sei o que melhorar. E aí a gente continua igual estava, entendeu? Ou seja, lembre-se que eu sempre digo, se você me acompanha, que existem empresas que gerenciam as forças de vendas às cegas, sem ver o que de fato está acontecendo. Olha só o número final, o faturamento, né? E aí eu faço analogia disso, sabe com o quê? Com um painel de um automóvel, de um carro. O painel, você olha para ele, ele vai me dizendo. E ele vai te dizendo se ele tem gasolina, se o motor está funcionando bem, se tem óleo suficiente, óleo de motor, ele diz a quantas RPMs o motor está rodando, tudo isso. Então é um painel. O mesmo ocorre com a gestão de vendas. Você precisa ter esses dados, que a gente vai chamar de KPIs, esses indicadores todos mostrados num painel, no seu dashboard. Seus relatórios, o que você tem, o que você não tem, como você está indo, como esses relatórios estão impactando você. Faz sentido, né? 4. Outro aspecto crucial, importantíssimo, é a carteira de clientes. Então, quando eu avalio as forças de vendas das empresas aqui da nossos clientes e as forças comerciais, tal, eu me deparo com empresas que têm a carteira mapeada, não sabem, que não tem, né? Não sabem quantos clientes tem no total, não sabem quantos clientes ativos, nem sabem quantos clientes inativos, nem sabem quantos foram perdidos e recuperados, irrecuperáveis também, e quantos não são, enfim. A empresa sem um acompanhamento é um caos. Né? Se a gente soma o que você pode encontrar em cada área, você já começa a perceber por onde você tem que começar a trabalhar. Né? Beleza? 5. Na parte da supervisão. A questão. Supervisão é uma palavra muito mal entendida, tanto é que cada vez mais você vê menos supervisores na sua frente. Porque é mal entendida, né? Então, você tem aquela supervisão de fato, e tem a supervisão mediana, e tem a falta de supervisão. Por exemplo, eu preciso supervisionar um vendedor que está em novo território. Território novo, dei na mão dele. Então, eu preciso decidir quando é que eu devo fazer isso e começar a fazê-lo. Então, decidir o que tenho que fazer e começar a fazer. Cara, tudo isso varia de acordo, mais uma vez, né, com as condições da empresa. Agora vamos para a parte 6. Planejamento é fundamental. Como a gente tem visto aqui nos últimos vídeos do canal, tem momentos para se planejar e agora, nos começos de ano, é sempre bacana, né? Planejar o quê? Objetivos e metas, né? Que são o nosso norte, para onde a gente quer ir, fazer o plano de vendas, que é um guia que permite saber o caminho para ir onde a gente quer ir, né? Estratégias, o que é que tem que fazer para chegar lá. Então, o planejamento é fundamental. Não tem um plano ainda? Precisamos construir um
ontem. Porque lembre-se, daqui a pouco a urgência vai consumir todo o seu tempo e você não vai mais planejar. E aí quando você menos perceber, você já passou do meio do ano e você não fez o seu plano e corre o risco de o ano naufragar. É inconcebível você não ter um plano de vendas no começo do ano, entendeu? Bom, aqui no canal da gente, eu tenho alguns vídeos relacionados ao planejamento e eu recomendo que você faça, que você veja alguns deles. Como fazer um plano de vendas em 4 etapas é um deles. Vai lá e dá uma olhadinha, porque você vai gostar do que está lá e vai te ajudar muito a fazer o teu planejamento. E se você está começando em janeiro, fevereiro sem um plano, saiba que você já está começando mal, né? Planejar é o nome do jogo. E por último, e não menos importante, finalmente, é o desenvolvimento pessoal. É o item 7. E eu não estou falando do desenvolvimento dos seus vendedores, não. Isso a gente viu lá, né, na primeira parte do vídeo, agora há pouco. Eu estou me referindo ao desenvolvimento teu como profissional e como ser humano, ao longo do ano, né? Então, olha só, como é que tá indo a tua liderança? Tá boa, tá ruim? Acha que melhorou? Você tem algo a melhorar? O que as pessoas te dizem? O que os teus liderados te dizem, né? Você percebe alguma coisa? Como é que tá a tua gestão de vendas? O que você sabe sobre isso, né? Está precisando saber mais? Então, se você não sabe, tem que buscar alternativas para aprender. Todo mundo tem alguma coisa para aprender, para melhorar. Porque na medida que o líder não souber o que tem que fazer, a força de vendas também pode não saber o que tem que fazer e isso é uma catástrofe, entendeu? E agora sim, e o que fazer antes então, finalmente, né, Portaria, o que fazer depois? Bom, obviamente, primeiro o que é urgente e importante em conjunto, né? O que é urgente e importante eu faço primeiro. Tem até um gráfico sobre urgência e importância que você já deve ter visto. Por exemplo, me falta um vendedor porque sem ele eu não atinjo a meta. Isso é urgente e é importante, tem que ser feito ontem. Bom, as coisas que são urgentes, mas não são importantes, tente delegar. Né? Aquele caminhão que não funciona, já delega esse, tira da sua frente. Você tem que pensar bem, tem que fazer uma análise disso. Se eu puder delegar para outra pessoa, eu tenho que delegar. Você precisa fazer isso. O fato é que você tem que se concentrar, né, no que é essencialmente importante para chegar no número. Beleza? Então, dependendo de como está a tua empresa nesse momento, você pode agora, lá no começo do ano, se envolver em questões que sejam urgentes e importantes. Pega essas para criar. Né? Por exemplo, a análise da carteira, se as minhas vendas estão ruins, estão boas, etc. Isso é algo bastante urgente e bastante importante. Opa, como é que está a minha carteira? Quais são a minha curva 80-20? Né? Quais são os 20% de clientes que me dão 80% do resultado ou do faturamento, né? Quais ou quantos deles eu estou perdendo, quantos eu estou colocando para dentro de casa, eu tenho que atender pessoalmente algum deles, né? Ou alguns deles, quais eu tenho que encontrar, achar uma maneira de não perder esses caras, né? E apenas relembrando, eu gravei uma aula completa sobre o que vai funcionar e o que não vai funcionar em vendas esse ano. O link para essa aula, olha só, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, né? E também tá fixado no primeiro comentário. Beleza? Então, voltando. Então, tá aí, você pode definir o que vem primeiro e o que vem depois, mas com base nessa visão, nessa análise sistemática, né, de cima do processo, né? Eu estou falando que isso vai te ajudar muito e vai te permitir muita clareza no final das contas. Certamente, então vai haver aspectos que você faz e que não acrescentam nada. É normal isso acontecer, nós somos seres humanos, acontece com todos nós, com todas as pessoas. E isso acontece, né? E aí a gente acaba fazendo as coisas que não agregam valor. E então, de agora por diante, sempre que você for fazer o seu plano, faça com antecedência. Daí ele vai deixar de ser urgente e ele sempre vai ser importante nas tuas prioridades. E hoje eu apresentei 7 áreas que você precisa analisar, observar, refletir, cuidar, né? Para que você tenha um status delas, né? De cada uma na palma da sua mão e definir o que fazer primeiro e o que fazer depois, agora no começo do ano. Isso é fundamental e é uma das funções mais esperadas de uma pessoa que está à frente de um departamento de vendas. Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, gerente de vendas, diretor de vendas, gestor, vendedor top, chefe de vendas, responsável por vendas, não deixe isso para o final do mês, não. Corre para fazer o seu planejamento, beleza? Faça agora mesmo. Daí em seguida, manda bala na execução, né? Lembre-se,
As urgências começam assim que o ano começa e a tua visão fica nublada por conta delas. Desde já eu agradeço você por estar inscrito aqui no canal e se você não tiver, já se inscreve se esse tema vendas for legal e vamos ter um ano bacanão. Um abração bem grandão e hasta las vendas, baby!